Tudo bom com vocês? Semana turbo aí no seu segundo dia, né? Hoje vamos começar com mais um goleiro. Ele também foi goleiro. Hoje é treinador, tá? De futsal, tá bom? Daqui de Olinda, tá? De Pernambuco, pernambucano. Então vamos conversar hoje com Rafael. Rafael, treinador do Guarani. Olá, Júlia. Oi, minha fiel, tudo bom? E aí, minha fiel, já fez a matrícula já na autoescola? Como é que você tá? Então hoje, gente, o papo hoje vai ser com o Rafael, o assunto é o futsal, tá? Essa modalidade que também tanto ajuda ao futebol de campo. Tem uma teoria, né, que diz que quem é do campo não consegue jogar o futsal, e quem é futsal sim consegue jogar o campo. Não deu certo, Júlia? Provavelmente você vai para o São José, não vai ficar com a gente. Pô, Júlia, é sério mesmo? Caramba. Mas tudo bem, tudo bem. Eu acho que a intenção realmente era sair lá da escola, né? Essa era a ideia. Mas tudo bem. Vai ter outro professor de educação física agora. Que pena. Quem é que vai me aperrear lá na escola pedindo queimado? Mas bem, pessoal, como eu estava falando, hoje o nosso papo é sobre futsal, é com um treinador e também já foi goleiro de futsal, Rafael Melo, tá? Treinador do Guarani do Rio Grande do Sul. Vamos lá conversar com ele. Fala, Hilton, melhor árbitro. Fala, grande Rafael. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, cara? Quanto tempo, cara, que a gente não se vê. Sim, bastante, né? Vasco. Volta bastante nisso, cara. Já tô de cabelo branco, velho. Faz tempo, faz tempo. E você já é pai, né? É pai da Ana Luísa, né? Ana Lu, é tudo Ana junto. Lu. Ana Lu. É porque a minha é Maria Luísa. Ah, tá. Mas, cara, obrigado aí por aceitar o convite, tá? Esse é um projeto novo aqui que a gente tô implementando aqui. Começou com uma brincadeira com os alunos e, graças a Deus, pegou e a gente tá levando aí agora para um lado mais, tentando buscar um lado assim de conhecimento, né, que vocês conheçam vocês, né? Muita gente assim, tem muita gente jovem. Hoje eu voltei para a escola, trabalhando com futsal de novo, então nada melhor do que começar falando do futsal com você, cara. Não, mas tem mais feras aí, tem mais feras aí. Um É, deles é nosso amigo Renan, né? pô, já falei com ele, o problema com o Renan é só o fuso horário. Diga aí, Ó, você tá lá e o cara não é ó, em ó, ó o Dubai. Pitela aí, ó, barra aberta. Nunca fergou em Minas pelada, ficava doido pra jogar comigo. Ei, Pichelo é um cara sempre presente aqui na live, Rafa. É, Sempre presente, sempre tá aqui. Toda mas esse live aí ele. é fera. Aí comanda a Rio Doce e aquela Vila Olímpica. Quem não conhecer Rio Doce é a Vila Olímpica, cara. Não conheceu o Pichelo, o Paparô, você nunca teve em Rio Doce, nunca teve na Vila, nunca foi no Pole, então você nunca andou por ali não, você não conheceu esse cara. Mas, Rafa, a ideia do bate-papo é a seguinte, cara, é você contar toda a sua trajetória, desde o seu início, ali, até onde você está hoje, né? Aí no Guarani. Eu sei que ainda há muito que alcançar ainda, e é só uma parte do seu objetivo. Sei que há mais coisas aí pela frente para que você alcance. E eu ia começar a semana que vem já com o futsal. Como eu falei, você falou aí do Renan. O problema deles é que eles estão em outro país, tá, gente? Eles estão na Arábia, em Dubai, creio que seja em Dubai, né? Isso, ele tá nos Eles Emirados. estão no Emirados, aí é questão só de fuso horário que a gente está tentando articular para que eles possam vir. Falei também até com o Eurico também, que está na Itália. Falei com ele hoje.
E ele também se prontificou, a gente tá tentando se agendar para a semana que vem. Mas o bola da vez hoje é Rafael. Então, Rafa, conta aí, cara, tua trajetória, velho. O povo aí quer ouvir. Então, eu sou jovem ainda, né? Comecei com 18 anos a convite de Renan. Renan já estava começando ali os trabalhos com Daniel Guerra. Era o Colégio Luiz Acora, eu cheguei ali, peguei aquela transição do Colégio Luiz Acora junto com o esporte. Teve uma parceria na época. E eu jogava, né? Tentei ser goleiro, mas não foi o que deu o segmento. Não, E se você aí, tomou gol meu, então acabou sua carreira, cara. Então não fazia gol em ninguém. Se tomou gol meu, esquece. daí Renan me chamou, fez o convite para fazer parte ali da comissão com eles, né? Era do Luiz Acora, fez a junção ali com o esporte na época. A gente passou acho que meio ano, eu passei meio ano junto ali com eles. E aí logo depois Renan acho que recebeu o convite de Suede, não sei se foi de Suede, mas eu acho que foi de Suede na época para ir para o Santa. E aí me levou junto para o Santa Cruz também, né? Aí passamos ali acho que mais um ano. Renan deve lembrar melhor, eu sou muito ruim de memória, assim, de saber datas e não lembro muito. Sei que a gente passou um ano ali no Santa Cruz, né? E do Santa Cruz aí eu ainda tentava ser atleta, né? Eu tava ali no Sesc quando a gente recebeu, tanto eu quanto o Renan, o convite de Henrique, que hoje está no esporte, Henrique Coelho, para estar trabalhando ali com ele no Sesc. Aí a gente passou um tempo ali no Sesc, Renan depois... Henrique recebeu um convite e passou para Renan. Renan saiu, ficou só eu e Henrique. Depois Henrique sai e aí a convite de Marcos Aurélio ali do Sesc de Santo Amaro. Eu fiquei com as equipes ali do Sesc, né? E trabalhei no Sesc de Santo Amaro, Sesc Casa Amarela. Aí iniciei um projeto também, trouxe uma franquia do Boca Juniors aqui pro Recife. Tinha uma unidade aqui no Janga, que depois meu pai ficou tomando conta, e uma unidade lá em Jaboatão. E aí, por questões até de escolha mesmo profissional, acabei saindo e recebi o convite na época, acho que foi logo depois que Renan saiu, para ir para o esporte. E aí vou ali para o esporte, passo um ano só, e aí depois do esporte a gente fez uma boa Taça Brasil, fui campeão ali das categorias que eu estava à frente na época, campeão pernambucano, e aí recebi o convite da Azif de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, através de Neto e também de Pepe, que hoje é empresário de futsal e já estava começando nesse mercado aí, precisava de um treinador jovem, na realidade precisava de alguém que fosse um pouquinho mais barato, né? Eles precisavam que o projeto ali estava com algumas dificuldades financeiras, precisava de alguém com um perfil mais jovem para trabalhar. Acabei aceitando o convite, vou lá para o Rio Grande do Sul, primeira experiência fora do estado. A gente conseguiu, a princípio, uma equipe que era para não cair, a gente consegue fazer com que a equipe vá bem dentro da competição, chegue nas quartas de final, no mata-mata. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer um ano bom ali. E aí depois... Como a equipe já estava ruim financeiramente e de fato decretou depois falência, assim, né? Ia parar parou até hoje, está parada com as atividades no futsal adulto. Aí eu recebi convite de algumas outras equipes e acabei optando por ir para a equipe de Rodeio Bonito. É uma cidade bem pequena lá, 5 mil habitantes. Foi um convite que me interessou, porque era um convite de uma equipe da Liga 2 e é aquela coisa, né? O meu pensamento sempre foi de que eu estar num cenário onde eu pudesse aparecer um pouco mais, que o meu trabalho pudesse aparecer, mas também que tivesse títulos ou conquistasse alguma coisa, eu sempre via como mais viável. Aí fui para essa equipe, né, da cidade de Rodeio Bonito, era o Cometa na época, hoje eles têm o próprio nome da cidade lá. Então, era uma equipe de Liga 2, a gente conseguiu acesso nesse ano. No segundo ano, fico lá em Rodeio ainda, né, onde a gente disputou a Liga 1. Então era também uma equipe, como tinha acabado de subir, era uma equipe que pretendia ao menos continuar, né, na primeira divisão lá estadual. A gente conseguiu isso, chegamos no mata-mata, caímos nas oitavas para o Lagoa. Dentro desse período, né, da equipe ali de Rodeio Bonito,
abro um parêntese muito importante na minha vida, que foi onde eu conheci minha esposa, onde eu fiz família, onde eu vim a ter minha filha, né? Que está hoje por aí perturbando, brincando muito já. Então, fiz família lá. E aí, daí, foi uma equipe também que foi a segunda equipe no Rio Grande do Sul e mais uma equipe onde, por problemas financeiros, ia ter que ir para a Liga 3, né? Não ia dar conta mais de continuar na Liga 1. Então, em comum acordo, tanto para mim quanto para o clube, para mim não seria muito interessante, para o clube também ficaria um pouco pesado financeiramente. Recebo o convite do Santa Rosa, e aí vou para Santa Rosa. Mais uma vez, uma equipe de Liga 2, buscando alcançar os objetivos ali de acesso, conquistas ali do clube. A gente consegue, né, no primeiro ano. Conseguimos o acesso para a Liga 1. Tivemos algumas conquistas ali importantes no segundo ano. A gente foi campeão da Farroupilha. Lá tem campeonatos regionais e tem um campeonato estadual, né? 2 campeonatos estaduais. Um é uma Copa, como se fosse uma Copa do Brasil, mas é uma Copa estadual lá do Rio Grande do Sul. O campeonato estadual e esses regionais. Aí lá a gente foi campeão regional, que para mim é uma das regiões, se não for a mais difícil, é uma das mais difíceis. A gente conseguiu ali no segundo ano esse feito. E aí após 2 anos, né, acabou que a gente não entra num acordo. E aí eu vou para o Guarani de Frederico, fui para lá no passado. Conseguimos fazer um bom ano, fizemos história lá, onde a equipe nunca tinha passado para as quartas de final. Esse ano a gente conseguiu, de 2024. Então renovamos para mais esse ano aí, tentar fazer história aí de novo dentro do clube. Tentei resumir, não sei se me alonguei. Não. Mas tentei ser o mais rápido possível para não tomar muito tempo aí da live. Não, a gente tem 1 hora, cara, de live aí, a gente tem 1 hora tranquilo aí. Pessoal, tem aqui algumas pessoas que estão pedindo para participar da live. Daqui a pouco eu dou uma abertura para vocês aí, para que a gente possa dividir tela aí e conversar um pouco aí com o Rafa, tá? Rafa, então quer dizer que tua vida praticamente foi toda aí no Sul, né, cara? Depois que você saiu daí, você foi aí pro Rio Grande do Sul e fez toda a sua vida aí, né? Como você falou, constituiu família, tudo aí no Sul. Você foi sozinho para ir. Seus pais ficaram aqui e você foi para ir só. Se for fazer uma construção de uma carreira profissional, de fato, foi muito mais ali no Rio Grande do Sul do que aqui em Pernambuco, né? Foi tudo muito rápido, porque eu ainda estava naquela transição de atleta comissão, né? E aí tudo foi acontecendo muito rápido, graças a Deus mesmo, assim, as coisas foram dando certo, onde eu fui passando, as coisas foram acontecendo, culminando ali com aquele último ano aqui no Recife, no esporte, onde a gente fez competições nacionais muito boa, campeão estadual, mas isso tudo muito graças ao staff, né? Ali todo o staff do esporte me ajudou muito, me recebeu muito bem, o que fez com que aquele ano ali, que foi só 1 ano, parece até que é mais tempo, porque até hoje eu tenho muito contato com o pessoal ali, parece até que aquele um ano foi até bem maior. Ainda tá no grupo do WhatsApp, né? Você tá no grupo do WhatsApp, então tá tranquilo. A gente ainda conversa assim algumas vezes. Você tá no grupo do WhatsApp, tá tranquilo. Não é quando removeu você, aí, opa! Mas tá no grupo, tá de boa. Tá? Eu ainda faço parte do grupo do Ives mesmo de 2014, cara. Um grupo de 11 anos. Né? E aí é legal, né? É legal. A gente termina se sentindo bem, assim, ao lado dessas pessoas. Eu falo muito que ambiente para mim é tudo. Por mais que o treinador ele tenha que ser um bom treinador, entender da parte tática, entender de dar treino, mas a questão da relação humana, ela para mim, ela transcende qualquer coisa, né? Até porque que o que fica no final é isso. Até porque a gente gera pessoas, né, cara? Quando a gente tá aqui no comando, a gente tá gerindo pessoas, né? A gente tá ali trabalhando com, não sei no futsal, quanto, vou falar de mim no campo, que trabalha com 30 atletas, 33. Então, você está gerindo pessoas, né? Porque eu sempre digo que você tem 11 que são seus amigos, 11 que estão satisfeitos, porque eles estão jogando. Mas tem os outros que não estão jogando. Esse é que você tem que saber administrar para que ninguém desmotive, para que você não tumultue o grupo, né? Normalmente, no futsal, quantos atletas, assim, normalmente vocês trabalham no futsal? O ideal, assim, que eu sempre falo, eu gosto de trabalhar com 3 quartetos que de fato vão estar jogando ali, né? Mais um quarteto, no caso seriam aí 16 atletas numa média, mas ainda não é uma realidade das equipes que eu passei, né? Então, às vezes a gente tem
quantidade um pouco menor, mas mesmo assim é igual tu falou, né? A gente tem que estar sempre gerindo ali o grupo, que não é fácil. No campo são 11, no futsal são 4, mas tem uma rotatividade maior, então não se pega muito essa questão. Alguns se pegam, né? Nessa questão de ser titular. Outros têm mais essa questão da minutagem. Ah, eu tenho uma minutagem maior, eu queria ter uma minutagem um pouco maior. Então, é uma série de fatores ali também que interferem. É diferente um pouquinho do campo, mas não deixa de interferir ali no nosso trabalho, né? Tem essa questão, cara, que tu falou aí da minutagem, tem questões hoje de cartão. Cara, eu tava num clube, não vou falar o nome, até para eu também não expor o atleta, e teve um lance que era para ele matar a jogada para tomar um cartão amarelo, ele não matou a jogada, graças a Deus ele não tomou o gol. E depois, pô, cara, aquele lance ali, se tu quando ele fez, mas professor, eu tô com minha pontuação baixa. Caramba, velho. Poxa, velho, a gente olhou assim. Hoje o jogador se preocupa muito com essa situação também. De, como tu falou, de minutagem, quer minutagem para jogar, porque hoje realmente essas questões de estatísticas estão muito grandes para ele. Né? Hoje, quando eles vão ser contratados, usa muito isso como um argumento para que ele esteja contratado, né? E é mais uma coisa com que nós, treinadores, temos que administrar agora, né? Porque não precisa só administrar dentro, tem que administrar fora de campo também, né? Isso aí interfere bastante mesmo, é como tu falou. E as redes sociais, né? As redes sociais, as mídias hoje em dia, elas podem ajudar muito, mas por vezes atrapalham também, né? Eu sempre falo que eu prefiro quando termina jogo e situações assim, nem olhar muito, comentário, nem nada, porque tem coisas positivas, principalmente quando se ganha, mas tem muita coisa negativa, né? Vi até uma postagem de um amigo meu agora, acho que foi hoje, ele postou de um gol da equipe dele e da essência do jogo, tudo, e alguém comentou assim, tá, tu postou o gol do fulano, mas sendo que o fulano não jogava contigo, sabe? E aí esses atletas, às vezes, eles se absorvem de coisas assim, de amigos próximos ou de comentários de um de outro, acham que isso aí é tudo, né? Usam como bengala e acaba que levam isso para dentro do trabalho, né? E aí acaba atrapalhando um pouco o dia a dia ali. Mas é como tu falou, é saber gerir, é saber ter essa boa relação com as pessoas, gerenciar bem as pessoas para poder ter os resultados que a gente espera. Aí tu, assim, a gente tem sempre uma dúvida aqui, né, cara? Tu que é mais dentro do futsal, eu tô voltando ao futsal agora, voltando ao futsal escolar, porque voltei a minha atividade de professor de educação física. E, assim, tem sempre aquela mística, aquele mito que o jogador do campo, ele não joga no futsal, porque o campo é mais reduzido, tá? E o jogador do futsal, ele joga campo. Tem sempre esse... O que é que você, como treinador de futsal, tu pode, assim, dizer, poxa, isso é mito, sei, o que é que você pode falar aí, Rafa, sobre isso? Então, é porque hoje em dia está bem diferente, né? O que se pensa para o futsal enquanto jogador, enquanto atleta, e o que se pensa para o jogador enquanto atleta também para o campo. Não sei se isso mudou um pouco a cultura. Depois que eu saí aqui do Recife, tem um amigo meu, muito amigo meu, que hoje até é treinador ali do Concórdia, de Santa Catarina, foi campeão ali da Copa Santa Catarina. A gente conversa muito. Só que eu vejo que o campo tem muito essa coisa da especificidade, né? Zagueiro tem que ser alto, tem que ter perfil. Acho que a palavra que se fala é muito essa, né? De perfil. Tem que ter perfil para ser atleta de futebol de campo. E o futsal, não que ele não tenha os perfis, né? Eu trabalhei em uma equipe agora no Sul já que tinham pessoas que gostavam de trabalhar só com jogadores altos e fortes. Mas não necessariamente isso aí vai fazer com que tu tenha a melhor equipe, né? Eu penso que tu tem que ter bons jogadores que tenham principalmente... hoje uma das coisas que eu mais prezo é pela pessoa do atleta, né? Pelo que ele é. Então, para mim é um dos primeiros pontos, um dos pontos mais importantes, o que é essa pessoa, o que é esse atleta. Se é atleta, eu divido sempre o atleta essa pessoa em 3, né? A pessoa, o atleta e o jogador. Então, a pessoa, se é bom caráter, se é um cara de boa índole, se é um cara que tem boa procedência. O atleta, que é o cara que se cuida no dia a dia, fora dos treinamentos, né? Aquele cara que segue uma dieta, que quando se apresenta sempre bem. E o jogador, que é aquela coisa que tem que ter, né? Que para mim, o cara tem que saber se relacionar muito bem com a bola. Entender o jogo, né? O futsal, ele precisa de jogadores inteligentes.
né? Jogadores que conseguem cumprir muito bem a função e entender muito bem o que é que acontece ali no jogo. Então acho que o futsal ele tem essa coisa que para mim é um pouco mais característica de entendimento de jogo. Então, se você for olhar alguns jogos agora de futsal, não necessariamente vão ter jogadores altos e fortes, né? A gente vê que essa coisa tem muito ainda no campo, dessa coisa do perfil. Então acho que essa seria a diferença e talvez por isso que o jogador de futsal se adapte melhor ao campo do que propriamente do campo vindo para o futsal, né? Questão de espaço também, isso interfere bastante, noção de tempo e espaço, e isso faz parte do jogo. E aí o jogador de futsal ele termina tendo uma maior facilidade para se adaptar no campo, mas não necessariamente quem sai do futsal se torna jogador de campo, né? Então isso aí varia muito, acho que da cultura, da instituição, né, do clube. Acredito que se nós, como eu falo muito que o brasileiro mudou muito a essência do jogo dele, né? Se o brasileiro voltar a ter um pouquinho da sua essência do jogo ali, acho que a gente vai conseguir formar até melhores jogadores, até saindo do futsal também, porque nem todo jogador de futsal é grande e forte, né? Mas com certeza pensa muito bem o jogo. Você tocou num ponto aí, cara, que para os mais novos, para mim, assim, na minha geração, assim, Falcão, né? Falcão foi... Sim. Falcão é o Pelé do futsal. Se eu estiver mentindo, você corrige aí. Para o brasileiro, Falcão é o Pelé do futsal, né? Então, ele não conseguiu entrar no campo, né, cara? Ele foi ali pro Grêmio, ele foi pro Sul, para o Grêmio, e depois pro São Paulo, e ele não conseguiu, teve uma barreira muito grande. Creio que no São Paulo, acho que foi mais dificultoso para ele. Não sei, não me lembro que era o treinador, acho que era Leão na época, acho que era Emerson Leão. E ele não vingou no futebol de campo e retornou para o futsal. E depois ele foi. Aí a história por si já fala quem é o Falcão, né? Você falou uma situação aí agora. O Brasil agora foi campeão do mundo, né, cara? 6 vezes, não é isso? Isso aí. E Neto, né? Neto Pernambucano estava na comissão da seleção ali. E o treinador, tu fala aí o nome do treinador da seleção? Marquinhos Xavier. Pronto, ele falou uma coisa muito, assim, falando sobre isso, a relação do campo com o futsal, né, cara? Ele falou que ainda tem a barreira que ainda existe, né? Entre essa transição. Do meu ponto de vista, tá? Eu acho que o atleta, até os seus 14 anos, 12, 14 anos, acho que ele tem que vivenciar realmente o futsal. Ele tem que estar ali no futsal. E depois de começar uma transição gradual, ficar no futsal e no campo, procurar trabalhar com esses dois, até que ele chegue e siga a sua frente, né? Opine realmente onde ele vai querer realmente seguir a vida. Sim, com certeza. Porque assim, como a gente vai para o campo é maior, embora hoje já se trabalhe muito reduzido no campo, mas para a garotada você vê um espaço ainda que fica muito enorme. Mesmo você fazendo um reduzido, ainda fica grande demais para a garotada. Enquanto no futsal não, por si ele já é reduzido. Então, isso já é da essência. Então, eu acho que ele ali, uma criança até os seus 13 anos, ele vai ter um cognitivo, ele vai ter um bom cognitivo, ele vai ter as percepções mais rápidas, ele vai pensar mais rápido para sair de situações. Eu acho que o futsal, no meu ponto de vista, a coisa é Ricardo. Eu acho que o atleta, ele até uns 14 anos, depois disso ele vai ali pro sub-15 do campo, fica ali até chegar no profissional, nos juniores, aí é seguir a vida, né? Aí, isso aí a gente não pode prever, a gente apenas pode seguir. Não sei o que você pensa. Eu tenho uma ideia parecida contigo, assim, até como eu te falei, né? Tenho um contato muito grande ali com um treinador hoje que é do Concórdia. Ele trabalhava no União Frederiquense, que é da mesma cidade do Guarani, que é o que eu trabalho. Mas até antes de eu trabalhar no Guarani, a gente já tinha essa relação, e eu conversava muito com ele sobre isso. Eu vejo muito que, principalmente, né, o futsal ele tem muito mais competições, né, durante o ano todo, para a criançada mesmo, para o pessoal mais novo, né. Então, quanto mais novo, o futsal ele vai ter mais competições. Quanto mais tu compete, é a mesma coisa que tu tá na escola e ter prova. Quanto mais tu compete, mais tu vai sendo avaliado, mais tu vai sendo testado. O futsal, igual tu falou, é um espaço já reduzido. Então tu tem um contato bem maior com a bola, tu se relaciona com ela mais vezes, tu
tu tem confrontos muito mais vezes com adversários dentro de um jogo. Então, eu acredito que, penso dessa mesma forma, acho que o atleta deveria ali iniciar no futsal, chegando ali próximo aos 13 anos, já começar a fazer uma transição por conta do terreno, a chuteira que ele vai usar, né? Vai parar de usar um tênis, vai usar uma chuteira, o espaço que vai ser um pouco maior. Mas acredito também que dentro desses 13 anos, 14 ali, teria que ter uma coisa ainda voltada para as duas modalidades, né? Usando ali as duas modalidades. E com o tempo, claro, dentro da metodologia, da cultura do clube, se o clube é muito mais do futebol e já se criando uma coisa ali para formar o atleta para o futebol, né? E depois ir formando, caso o atleta não queira ir para o futebol, ou foi visto que não vai dar certo, tentar seguir para o futsal, que também é uma possibilidade, né? Existe essa possibilidade também hoje no futsal. É a modalidade é o esporte mais praticado no Brasil, então aí a gente vai em qualquer equipe, qualquer estado, vai ter futsal. Então acredito que é uma modalidade que a cada vez cresce mais. Só precisa talvez ter aquela chancela um pouco melhor, que é a das Olimpíadas, que faria o futsal crescer ainda mais. Poxa, era sobre isso que eu ia entrar nesse assunto aí. Estava aqui na minha pauta esse assunto. Mas ainda, voltando a isso, Rafa, até porque no futsal tem algumas partes técnicas que assim, você não precisa muito. Exemplo, a cabeça, né? A cabeça você utiliza pouco, você utiliza mais os pés mesmos, os deslocamentos. Aí eu acho que quando você vai para essa transição no campo, você já utiliza um pouco mais. Sim. Você já utiliza mais. Bolas aéreas acontecem bem mais do que no futsal, né? Futsal é uma coisa bem específica ali, de uma fugida nas costas, mas o campo, ele tá a todo momento, talvez, sendo utilizado. Tiro de meta, tu vai ter que usar a cabeça, né? E o tiro de meta acontece muito. Escanteio, que no futsal já é lateral, que é cobrado com as mãos, né? No futsal, no futsal com os pés. Então, quer dizer assim, aí esse momento de transição, eu acho que não sei, no treino técnico de vocês, se utiliza isso, ó. Pode utilizar a cabeça, utiliza, que eu creio que utilize também. Creio que utilize. Mas você vê isso um pouco. É como você diz, gol de cabeça de futsal é uma coisa altamente rara. Sim. A especificidade do campo ela é muito maior do que a do futsal, né? Isso. Então, eu acho assim, que você vai criar uma habilidade, né? Você vai criar aquela habilidade com os pés que você tem, questão de percepção, tático, que você vai aprender muito também, porque por ser pequeno você tem que realmente ter algumas coisas táticas, alguns treinos táticos, e você tem que entender isso. Eu acho o futsal lindo, cara. Eu acho o futsal lindo. Eu acho o futsal muito bom. Eu sou suspeito para falar, porque é a modalidade que eu gosto, de fato, assim. Às vezes muita gente me pergunta, inclusive familiar também, se eu não penso em ir para o campo. Mas é uma coisa que, assim, hoje não. Hoje, talvez mais para frente, aí não sei, depois de alcançar todos os objetivos ainda que eu tenho. Mas hoje ainda é um esporte que eu gosto, até por conta que eu acho que é onde o treinador ele consegue ter muito mais interferência dentro do jogo do que propriamente no campo, né? E assim, a dinâmica do jogo, né, cara? Você falou aí, a gente falando sobre quantidade de atletas, e você falou, ó, no futsal a gente trabalha com 16, porque nós trabalhamos com quarteto. Eu acho isso, cara, eu tô achando o jogo de futsal isso lindo, cara. O jogo tá lá rolando, daqui a pouco o cara tá com um coletinho ali na mão, você nem vê, já tem 4 ali dentro da quadra ali, e o jogo... É legal. Eu acho isso massa, tá ligado? Eu acho que é algumas coisas no campo, assim, que eu digo, pô, eu poderia até... Mas é outra especificidade, trabalho, é outro pensamento. Não sei, Rafa, se isso seria um dos causadores da questão olímpica, cara. O que é que tu fala? O que é que vocês aí dentro do futsal, vocês falam sobre isso? Eu acho que assim, até falei agora de Neto, né, que é um pernambucano que está ali na seleção, seria um cara que poderia ter uma resposta um pouco melhor quanto a isso, porque está vivendo ali dentro. Mas o que a gente conversa, assim, com as pessoas que eu converso, se falou muito que era uma modalidade que precisava ter participações em N países. A gente já tem. Que tivesse não sei quantos, já temos. Tudo que é preciso para entrar nas Olimpíadas, o futsal já tem. Mas a gente sabe que tem uma interferência da FIFA, né? Uma interferência política, porque a partir do momento que tu faz o futsal entrar nas Olimpíadas,
Tu faz com que o futsal, a Copa do Mundo do futsal, talvez perca o brilho ou a essência que tem. E aí tem N fatores que a gente pode citar, é difícil estar citando um só. Uma das coisas que sempre eu falo é, a gente nunca vê a FIFA fazer o futsal, a Copa do Mundo de futsal na França, não tem. Copa do Mundo de futsal na Inglaterra, não tem. É onde? Com todo respeito, é no Azerbaijão, Cazaquistão, Tailândia, sabe? Nunca é num país onde a cultura do futebol é muito forte. Acho que a FIFA tem um pouco de medo, e aí entra numa das histórias, né, que a gente ouve falar, que a FIFA acabou pegando o futsal para si quando viu que estava perdendo espaço, que o futebol estava perdendo espaço para o futsal dentro de alguns países, como Rússia, Espanha, Itália. E aí a FIFA tomou para si o poder do futsal, né, que era da Fifusa, que ainda existe a Fifusa, mas infelizmente Não tem um poder, praticamente não tem poder, é praticamente extinta, assim, né, um campeonato muito fraco mundial, não tem a mesma visibilidade, mas enfim, voltando, dizem que a FIFA, isso é uma das histórias, né, que é muito contada por Zego, que é um cara aí que, para quem é do futsal, recomendo aprender, é um brasileiro que dentro das formatações e sistemas, foi ele o criador do 4-0, Ricardinho, jogador do futsal lá de Portugal, que já foi melhor do mundo, que diz que Falcão é ídolo dele, foi treinado por Zego, Amandinha, entre outros. E é um cara que sempre brigou muito pelo crescimento do futsal e sempre falou que não era para o futsal ter ido para a FIFA, porque ele sabia que a FIFA não queria que o futsal tivesse o crescimento que já vinha tendo e que poderia tomar o espaço do futebol em alguns países, como já vinha acontecendo. Aí você falou aí na Amantinha, né? Você falou ela aí. E o futsal feminino, cara? A gente sabe que o futebol feminino, inclusive eu trouxe um atleta do futebol feminino aqui, a Bia, que é daqui de Rio Doce, que joga hoje, é atleta do Fortaleza. E ela estava falando também na dificuldade do futebol de campo, né? E no futebol feminino deve ser a mesma coisa, né, cara? Aí o clube, o Guarani, ele tem um futebol feminino? Não tem. Não. A gente até, assim, no Sul, eu vejo algumas equipes, mas o campeonato, se eu não me engano, são... Para ter uma ideia, né? Até eu não tenho tanta informação. Se eu não me engano, o Campeonato Gaúcho tem 4, 5 equipes. Agora, recentemente, eu vi uma entrevista da equipe, da capitã da equipe que foi campeã da Taça Brasil, ela reclamando das condições que foi oferecida para jogadoras. Então é aquela coisa, igual a gente sempre fala, a gente é dublê, né? A gente não é quem é do futebol de campo, ou quem acompanha o futebol de campo, que olha aquele pessoal ganhando muito dinheiro no campo e pensa que o futsal é igual, não chega nem perto, né? As estruturas também não são tão próximas do campo, então se as meninas do campo reclamam, imagina as meninas do futsal, né? Deve ter uma dificuldade um pouco maior. Hoje o futsal tem uma facilidade, né, que é dar bolsas de estudo para essas pessoas. Então, essas pessoas que estão inseridas dentro do futsal, se elas souberem aproveitar a modalidade, né, para continuar os estudos, para se formar, para buscar algo a mais dentro da sua vida pessoal e profissional, acredito que vai estar utilizando o futsal como uma ferramenta de fato de crescimento, né? Mas acredito que o futsal feminino, as condições são ainda mais difíceis do que talvez a menina que tu entrevistou ali no Fortaleza. Tu falou aí que essa capitã falou a mesma coisa que ela falou, cara, estrutura. Sim. Tudo esbarra nisso, cara. Eu não sei, não sou da federação, acho que quem tá lá em cima, lá, eles que estão no poder, eles sabem, né? A gente falar aqui, eu sempre digo que falar aqui sentado, no ar-condicionado, tomando sua aguinha, é muito tranquilo. O negócio é estar lá dentro realmente pra gente. Mas todas falam sobre isso, cara. Eu acho que, sei lá, eu acho uma coisa tão simples, campo para as meninas treinarem. Campo para as meninas jogarem. Ela falou muito que o Fortaleza tem esse espaço muito bom lá. Eles têm 2 CT. Um CT é do feminino e da base e o outro é do profissional. Quer dizer que isso já é um avanço muito grande. Mas ela disse que se prejudica quando sai para jogar. Aí tem um brasileiro. Tem um brasileiro feminino, futsal? Então, o brasileiro ali, como teve agora, que foi o primeiro ano, né, que o esporte jogou. O brasileiro feminino não tem. Tem a Liga Nacional Feminina, mas também que são pouquíssimas equipes que jogam.
tem a Taça Brasil Feminina, mas que foi justamente dessa capitã que eu vi a entrevista. Então, o futsal feminino, assim, é difícil eu opinar ou falar alguma coisa, porque de fato eu não vou estar sabendo te falar os bastidores ou o que é que acontece. Mas eu lembro muito bem de ter visto uma entrevista de Ailton tá falando, que foi na Taça Brasil. Então eu não sei te dizer Ailton, bem melhor certo. árbitro, Assim. melhor árbitro. Tu foi expulso por ele ainda não foi? Não, ele é o melhor árbitro depois de todos os outros que vem na frente dele. É o segundo melhor. Não, mas Ailton é fera. Ailton é um cara aí que eu gosto muito. E é um cara que tá também fazendo parte desse movimento que Pernambuco vem de um crescimento aí do futsal, né? Hoje, no quadro de arbitragem aí, é um cara que tá sempre dentro dos jogos que são trazidos aqui para Pernambuco. Um cara que faz sempre parte da equipe técnica da arbitragem quando vai para a Taça Brasil. Quando o Pernambuco seria Taça Brasil, quando agora o Sport e o Náutico tiveram no Campeonato Brasileiro, ele estava sempre fazendo parte. Então, um cara que está sempre atento aí, sempre participando desse avanço aí do futsal pernambucano. Então, Ailton, já vou aproveitar, eu sei que a gente faz parte do grupo aqui ainda, dos professores aqui, no qual o Rafael também faz parte. Ailton, a gente já vai convidar. Eu convidei semana passada um árbitro do futebol de campo, ele veio aqui, a gente conversou muito bem. Então, Ailton, também já vou deixar esse espaço para você aí. Só não pergunta para ele da carreira dele jogando, que a gente via na pelada, que ele era sempre aquele cara que ganhava aquele troféu lá, né? Perna de pau, morcego. Deixa pra lá. Ó, a gente vai falar sobre arbitragem, tá, Ailton? A gente vai esquecer o futebol. Mas, Ailton, já fica aí para a semana aí, eu vou estar trazendo algumas pessoas, e aí Ailton já vai fazer parte dessa semana aí. Tá, Ailton? A gente conversa aí depois aí no WhatsApp. Mas sim, Rafa, aí você falou aí, cara, sobre torcida, cara. Eu vejo no futsal, as quadras, às vezes, assim, a gente passa muito São Paulo, né? Passa muito São Paulo, que tem a Sport TV, aí ela fala muito mais de São Paulo. Aí eu vejo o jogo do Corinthians, jogo do Magnus mesmo, que é onde Renan trabalhou também, né? Quadras voltadas. Como é aí, cara? Como é o futsal aí? Então, o Rio Grande do Sul, o futsal ele funciona muito nas cidades do interior, né? Então, são equipes que têm o acolhimento da cidade. O Guarani é na cidade de Frederico Westphalen. É uma cidade com 30 mil habitantes. Então, a gente vê que é uma equipe que acaba sendo muito abraçada pela cidade, né? A cidade abraça a equipe de uma maneira, e a gente, nesse último ano, no estadual ali que a gente foi chegando nas fases finais, a gente chegou a 10 jogos invicto. Então isso foi mobilizando a cidade, claro. A diretoria ajudou muito a fazer um movimento na cidade para que a torcida comparecesse, para que a cidade comparecesse, né, para fazer essa festa lá juntamente com a gente, com a equipe, com os jogadores. E isso foi dando certo. A gente até conversa internamente para que a gente consiga manter isso aí, né, que é uma equipe nova, uma equipe recente. A gente vê ali equipes que estão há mais tempo aí no cenário lá estadual, como o Passo Fundo, que jogou contra o Sport. Basta tu olhar o jogo ali, Passo Fundo e Sport do Campeonato Brasileiro. É bem aquilo ali que a gente viu, né? São equipes que a torcida é apaixonada, por não ter tanto contato com, talvez, Grêmio e Inter ali, por ser futebol de campo, fica um pouco mais difícil, é um pouco mais distante para estar se locomovendo. Eles acabam abraçando muito o clube. E também é aquela coisa, quanto menor a cidade, a gente sabe que acaba tendo menos opções de lazer, né? Embora Frederico seja uma cidade que tem muitos bares, tem uma vida noturna bem agitada. Mas fica meio que reservado, os jogos são sempre aos sábados do estadual. Aí quando a gente vai para a Copa, geralmente tem um jogo quarto sábado, mas fica meio que sempre reservado aquele sábadozinho ali, aquele horário das 20 horas, quase todas as equipes jogam no sábado às 20 horas. Então fica muito reservado nessas cidades já esse horário para você ir, assistir o time da sua cidade, torcer, incentivar. Após isso o pessoal vai para uma janta, vai num restaurante, sabe? Então por isso que meio que mobiliza toda uma cidade, e sempre você botar para assistir, vai sempre ver ginásio lotado desses jogos de futsal. Voltando a falar de estrutura, então quer dizer que as quadras são boas, tanto de acesso como o piso para que os atletas desenvolvam o bom futsal?
Então, Ricardo, lá no Rio Grande do Sul tem evoluído muito, sabe? Mas, assim, tem uma ou outra equipe ainda que, como é que eu posso falar? Que as dimensões da quadra não são as melhores. Por exemplo, esse ano agora a gente jogou as oitavas de final, aí agora eu posso falar porque a gente ganhou, né? Mas se perde, todo mundo fala, desculpa de perdedor. A gente jogou numa quadra de dimensões um pouco menores, e isso interfere muito no jogo, na qualidade do jogo, na qualidade de tudo, né? Mas uma coisa que não se falta lá, que eu vejo que falta um pouco aqui, a Ailton pode falar um pouco mais sobre isso, ele talvez viveu isso agora no Brasileiro e viu a qualidade de toda a estrutura, né, que envolve o jogo. Não tem nenhum jogo que a gente vá que não tenha segurança. Em todos os jogos tem sempre uma equipe médica, tem que ter ambulâncias. Sem ambulância não ocorre jogo, né? Então, assim, todos os jogos que a gente vai, em todos os ginásios, tem placar eletrônico, e isso faz diferença no jogo, né? Então, assim, da parte estrutural, de um modo geral, é muito bom a estrutura que é dada. A gente vê que falta um pouco aqui, né? Eu assisti alguns jogos aí nas finais do Pernambucano. Sei que a Federação Pernambucana ela luta muito para que o futsal pernambucano venha ganhando novamente espaço, né, no cenário de ter mais equipes, que a gente chegou a um tempo aqui de ter pouquíssimas equipes, mas está voltando, está se resgatando o futsal, mas que nessa parte estrutural, infelizmente, deixa muito a desejar, né? E aí a gente sabe que muito por muito não é culpa da federação, mas que as próprias equipes elas têm que dar essa estrutura. E aí, igual aí tu está falando, né? A estrutura do brasileiro era perfeita. E essa é a mesma estrutura que praticamente a gente tem em todos os campeonatos estaduais ali de São Paulo para baixo. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ali de fato funciona muito bem o futsal. Agora há pouco vai ter a Libertadores, né? Tá tendo a casa. Sim. Inclusive tem um time do Mato Grosso, parece que tá em uma dessas. Só tem uma vaga agora para ser preenchida, né? Tu fala da Libertadores de futsal? De futsal, do adulto, acho que só tem. Que na verdade o Magnus foi campeão, então o Magnus já tem a vaga. Aí vai ter a briga por essa segunda vaga, que é na Supercopa. Que aí vai o campeão do brasileiro, não tenho certeza agora. Vai o campeão do brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o campeão daquelas Copas regionais, Copa Nordeste, Copa Sul. Acho que a Ailton vai saber me lembrar, falar sobre isso aí melhor. Mas aí dentro da Supercopa, o campeão da Supercopa vai direto para Libertadores. Mais o Magnus, que já foi campeão. É bom saber também que tem Libertadores para futsal. É como tu falou, cara. Tem todos os requisitos, né? Mas, infelizmente, quando a gente entra na política, aí as coisas já fica bem difícil. Já fica mais difícil, porque aí já não depende de você, né? Porque sim. os requisitos tá lá, mas aí também não depende só de vocês. E assim, eu não sei qual é esse medo, porque primeiro o futsal é um ambiente tão escolar, né, cara? O futsal é mais praticado nas escolas do que o próprio futebol de campo, né? O primeiro contato que você tem, que é ali na escola com o esporte, o primeiro contato com certeza é com o futsal, porque nem toda escola tem uma estrutura para ter um campo, mas quase toda escola tem uma estrutura para ter uma quadra de futsal. Uma quadra de futsal, então tá na essência do brasileiro também. Isso faz parte da nossa essência, faz parte da nossa cultura, tá no nosso dia a dia. Tá no nosso dia. Agora há pouco, o ano passado, foi que minha escola aqui inaugurou a quadra. Cara, se tu ver a festa, a farra que foi para os meninos, então, quer dizer, não sei por que essas coisas acontecem ainda no Brasil. Acho que aqui no Brasil a gente ainda tem, assim, falta expandir um pouquinho. Como tu falou, tá melhorando, mas acho que a gente tá muito longe ainda. A gente tá melhorando, a gente tá caminhando, mas tá muito longe ainda das coisas acontecerem de verdade, né? Por enquanto, estamos ainda só de conversa. Mas, Rafa, a gente falou de coisas boas, né, cara? Mas, sim. Pô, cara, não tem como não falar sobre isso e o que você viveu aí, né, cara? A questão do racismo, né? Sim. Foi um fato aí que não posso generalizar, né? Não é uma coisa
que sempre acontece, mas que não foi a primeira vez. Comigo foi de fato a primeira vez, assim, bem escancarado e que mexeu um pouco, porque eu estava com a minha filha no colo, mas que aí agora a gente não sei se tem tempo ainda, né, para falar sobre o assunto, como é que Temos foi, ainda mas a gente está mais 14 minutos aqui ainda de conversa aqui. A gente pode ir? Tanto eu quanto o meu goleiro, né? A gente foi dentro das questões aí de polícia mesmo, né? Sim, A sim. polícia segue ali apurando o caso e buscando buscar todas as informações possíveis, mas a gente sabe que não é muito fácil quanto a esse assunto, né? E também a gente está indo na esfera ali criminal, civil, né, junto a um advogado. Então, eu principalmente, né, que eu falo mais por mim, mas a gente pretende seguir com esse caso aí até que seja de fato punido quem cometeu esse ato, né? Sim, cara, porque assim, né? Como tu falou, pô, eu tava ali com minha filha, cara. Independente se eu tivesse com a minha filha ou não. Isso não pode acontecer. Eu acho que a gente estamos em pleno século XXI, acho que isso não pode acontecer. Esse fato já aconteceu também, não comigo, tá? E eu tive a mesma reação que você teve. Foi com o por sinal, com o meu goleiro também, tá? Em um jogo aqui É porque o goleiro sempre fica mais próximo da torcida, né? E consegue ouvir um pouco mais. E foi com o meu goleiro também um jogo aqui da Série A2, onde aconteceu o fato, e ele, na hora, ele chamou a arbitragem. Como tu falou também, o quarto árbitro ouviu, porque os árbitros estavam na atenção do jogo, e o quarto árbitro ouviu. Eu fui paralisado, foi muito, foi uma coisa muito chata mesmo. Porque Sim. eu acho que isso não cabe mais, cara. Isso não cabe. Eu acho que isso não tem nem. Não sei o que, é que a pessoa Pois é, pensa. assim. Não sei o que a pessoa pensa quando a pessoa sai de casa com essa intenção, cara. Não sei, eu não E sei. dentro do esporte, assim, Ricardo, é até complicado falar, porque se tu for pensar em qualquer modalidade, qualquer esporte que seja, o negro ele domina o esporte. Basquete é um negro, futebol é um negro, não tem. Até no golfe lá é Tiger Woods o maior, o que é mais conhecido, é negro. Você vai Né? por. Então, recentemente na Fórmula 1, Lewis Hamilton, negro. Então, é uma coisa complicada, chata de se falar. Na verdade, a minha atitude ali no jogo foi porque, por incrível que pareça, o meu primeiro jogo no Rio Grande do Sul, meu primeiro jogo. Cheguei no Rio Grande do Sul, pré-temporada, e antes de ter a primeira competição, a gente sempre faz os amistosos, né? E aí o meu primeiro amistoso foi contra essa equipe lá dessa cidade, que é a equipe da Fux, de Seberi, que é do lado de Frederico. Só que eu não trabalhava no Guarani de Frederico, que eles consideram um clássico. Eu até falo que para mim não é mais clássico, porque a partir do momento que uma equipe tem muita vantagem sobre a outra, não se torna mais clássico, né? Então, a gente foi o meu primeiro, eu estava na ZIF de Birubá, a gente foi fazer um amistoso, e as equipes no futsal sempre casam isso, né? Para ficar bom para os dois lados, um jogo na sua casa, depois vocês vêm e fazem um jogo na minha casa, tu tem renda, eu tenho renda, todo mundo fica bem. Faz o bate e volta, né? E aí, isso aí. A gente fez um jogo lá, contra eles, o primeiro jogo foi lá, e a nossa equipe era de série ouro, e a deles era prata na época. E aí, nesse jogo, confusão, e era um jogo muito... E eu disse, caramba, será que todo jogo vai ser assim? Me lembrou muito a cidade aqui de Ribeirão, que a gente sempre queria jogar lá, era um jogo bem pesado, assim, torcida em cima, tal, sendo que lá bem mais seguro, né, como eu te falei, sempre com segurança, tal, só que num momento lá do jogo chamaram o meu atleta de macaco. O jogo foi interrompido, tal, só que era um amistoso, e poxa, que coisa chata, o assunto também não era muito falado na época. E aí o meu supervisor na época falou, não, vamos seguir o jogo para não ficar uma coisa chata, eles ainda vão lá, a gente só presta queixa de quem foram as pessoas e tá tudo certo. Termina o jogo, não prestou queixa, tal, enfim. Isso passou-se anos, né? Aí quando foi ano passado, o Guarani e a Fux tem esse clima de clássico, cidades muito próximas no futsal lá tem muito isso que termina virando um clássico. E aí, não sei, a gente estava conversando ainda antes de começar o jogo, não sei como que chegou nesse assunto. E aí um atleta meu que até teve passagens por seleção brasileira, tudo, na época estava machucado, Leandro Caires, ele, lá de São Paulo. Tocou nesse assunto e eu falei, cara, se acontecer isso de novo, eu tiro meu time de quadra.
porque eu vi como que fica não só o atleta que sofreu com o ato, mas os outros atletas. Porque termina que se eu tenho empatia por você, se eu sou muito próximo a você, o que te abala vai me abalar. É fato isso aí. Então, eu falei, né? Se isso acontecer, eu tiro minha equipe de quadra. Não imaginando nunca que ia acontecer isso novamente, né? E aí, quando acontece, que o goleiro me fala, na hora já me veio tudo aquilo que a gente conversou e já falei, não, sai de quadra, acabou o jogo. E aí até na hora ali, muitas pessoas ficaram revoltadas comigo, porque não queriam que minha atitude fosse essa. Mas eu sabia que ia ser aquela coisa, né? Que a gente sempre ouve, não vai dar em nada. E o cara sumiu na hora. A gente até tentou procurar o cara ali que tinha falado pro meu goleiro, não se achou. Meu goleiro foi tentar reconhecer a pessoa que eu tinha falado que não era para ele reconhecer, porque não ia estar o cara lá. Tu acha que se o cara agride, o cara vai ficar lá esperando, venha me pegar aqui porque eu tô aqui. O cara foi embora, né? E aí o pessoal da diretoria desse clube pegou uma criança, um adolescente, e disse que foi esse menino. Só para dizer que achou o suposto meliante, né? Enfim, e para tentar voltar o jogo. A gente não quis voltar o jogo de jeito nenhum. Nisso a gente ficou um tempo no vestiário e todo mundo revoltado. Então, assim, naquele momento eu vi que a minha decisão foi a melhor possível. Mas isso, todo mundo revoltado, mas os ânimos foram acalmando. Minha filha e minha esposa tinham ido para o jogo. Como era cidade próxima ali, deixei minha filha e minha esposa aí. Elas até foram muito mais porque minha esposa queria muito ir, quer acompanhar, né? Normal, quer acompanhar, é família. E aí eu disse, não, mas eu vou ali sair do vestiário, vou pegar minha filha. Imaginei que ela pudesse estar agitada, boto ela ali dentro de quadra, ela fica correndo ali, brincando, e quando eu pego minha filha na arquibancada aqui, vou entrando da arquibancada para dentro da quadra assim, um senhor já, aparentemente de uma certa idade, fala, ô Preto, olha para cá, seu Preto. Mas não pode chamar de Preto, né? E aí, assim, eu tava com minha filha no colo e tava entrando na quadra ainda, e aí o quarto árbitro viu tudo isso e saiu em direção a ele assim, falando, você não pode falar isso, tal, não sei o quê. E aí ele até tentou se defender falando, mas esse Preto me chamou de polaco primeiro. No vídeo até que um cara lá conseguiu pegar só essa parte, né? Porque ninguém fica esperando. Vai ter mais um racismo aqui. Ninguém ia ficar com a câmera ligada, né? Então pegou só esse finalzinho onde ele fala, esse Preto me chamou de macaco primeiro. Esse Preto me chamou de polaco primeiro. E aí, confusão ali e tudo, e eu viro pro quarto árbitro e falo, tu viu tudo, não é possível que tu não vai colocar nada na súmula, né? Que a súmula é um documento oficial. E ele, não, você vai ver o que eu vou colocar, tá? Eu disse, não, mas eu quero ver você colocando agora, na minha frente. Só que isso, minha filha tava no meu colo, ainda. E aí começou a chegar os dirigentes do outro clube, né? E aí o clima começou a ficar um pouco pesado, e aí eu pensei, não vou ficar com minha filha aqui, que vai que acontece qualquer coisa, ninguém sabe, né? E eu com minha filha no colo. Fui levar minha filha de volta para minha esposa, um outro cara comete a mesma coisa. Eu nem gosto de ficar repetindo, mas foi racista. Eu também, de novo, nem retruquei, só deixei minha filha com minha esposa, volto lá pro quarto árbitro e falo, cara, tu viu tudo de novo, não é possível que tu não vai colocar nada. E aí, assim, por incrível que pareça, do fato do goleiro, de fato, eles tiveram que relatar que o jogo foi interrompido por conta disso, mas do meu caso, os caras não colocaram nada, nenhuma linha. Então, assim, tanto é que no julgamento lá, até entendo os procuradores, nem sei o que é, se era procurador, se era juiz, o que era. Mas foram bem estúpidos assim comigo. Um até falou assim, mas imagina se todas as equipes agora, depois de qualquer coisa, retirarem o seu time de quadra, que várzea que é um campeonato desse. E eu nem sabia. Mas o Real Madrid já depois, até pouco depois do nosso acontecido, não estou dizendo que eles viram o nosso acontecido, né? Mas como vem acontecendo muito com o Vini Júnior, eles já falaram que vão tirar o time de campo, nem sei. Aconteceu com o Milan, eu acho que aconteceu com o Milan já também, de ter tirado o time de campo. Acho que o Milan já tem mostrado tudo. Então eu queria que esse juiz tivesse visto isso e falasse que o Milan era várzea. Ele falou que era um atitude varziana. Mas enfim, resumindo a história, a gente segue aí com o processo aí na justiça, não né? Abre a mão. Então... Não vou abrir mão, vou até o final, principalmente porque eu sou um cara meio que assim, quando falam que a gente não consegue uma coisa, eu vou até o final para provar que a gente consiga. Nem que seja para esse pessoal pagar aí uma cesta básica, mas eu vou até o final porque essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram. Como a gente fala, né, cara? Isso não cabe mais.
Acho que isso não cabe mais na nossa sociedade. Eu acho que isso aí sei lá, a pessoa sair com esse intuito. Porque eu acho que a pessoa que sai de casa para fazer isso, ela já sai pensada. Né? Não vem dizer, não foi. Ela sai porque ela é. Se ela falou isso, é porque ela é. Isso não é, foi a minha primeira vez. Não foi. Não. Ela já fez várias e várias vezes. Só que uma pessoa tomou atitude. Você chegou lá e tomou atitude. Outras chegaram e possam ter, não, deixa pra lá, vamos embora. Porque sempre tem a turma do deixa disso, né? E assim, Ricardo, uma coisa que eu queria falar, claro, porque tua live vai ficar salva aí, né? E assim, que também é muito importante que a partir do momento que a gente toma uma atitude como essa de tirar o time de quadra, nem sei se tem alguém assistindo, então não preciso pagar pau para ninguém nesse sentido. Mas a atitude da diretoria do clube também, que esteve com a gente, sabe? Então eles tiveram sempre ao nosso lado. E a gente perdeu os pontos do jogo. E mesmo com isso, assim, pelo contrário, se eles tivessem tido qualquer coisa conosco, poderiam até não renovar, né? Renovaram comigo, renovaram com o goleiro e de fato tiveram ao nosso lado aí, prestando todo o auxílio e tudo que era necessário ali naquele momento. Então, como eu estou te falando, não preciso puxar saco, mas é uma coisa que é importante também de se falar, né? Porque por vezes alguns podem se sentir mal com o ocorrido, mas não tem o apoio. Inclusive hoje nós contratamos um atleta que depois do que aconteceu com a gente, aconteceu com ele também. É João, lá de Belo Horizonte, estava jogando no Paraná. Aconteceu um ato de racismo com ele e ele não teve o respaldo da sua equipe da mesma forma que nós tivemos. Né? Então é muito importante também, não só a pessoa ter a coragem de ir à frente, mas para que as pessoas que estão... não sei nem que palavra dar, mas te dando suporte ali também estejam ao teu lado, né? Porque assim, é muito fácil a gente só vir aqui nas redes sociais, nas mídias e colocar lá, né? Estamos juntos, estamos isso. E por trás realmente não dá o apoio. Graças a Deus, Guarani, parabéns, tá? Dá o apoio aos atletas e a comissão, a quem geriu. E, cara, perdeu os 3 pontos, beleza, mas você não pode perder sua dignidade, né, cara? A dignidade, Sim. A dignidade é a melhor coisa que você pode levar pro resto da sua vida. Ensinar, e o Guarani está fazendo isso, ensinando a sociedade que o certo, independente, que não se ganha assim, não é assim que se ganha jogo. Se ganha jogo, como eu sempre digo, é botando a bola dentro da casinha. Colocou ali dentro da casinha, você ganha jogo. Gritando, você não vai ganhar. Só ganha jogo quem bota a bola dentro da casinha. Rafa, desculpa falar sobre esse assunto, tá, cara? Mas a gente não podia deixar de entrar nesse assunto aqui na nossa live, porque é um assunto muito importante que só não diz sentido a mim, a você, mas a nossa sociedade, né? A sociedade que nós vivemos, né? Falamos tanto aí, você tocou no assunto aí a gente tocou no Vini Júnior, bom, a gente tá falando da Europa. Eu tive na Espanha agora há pouco e, cara, é difícil. É difícil. Tem amigos meus que estão em Portugal, também não é só as coisas todas, estão nos Estados Unidos também. A gente vê muitas coisas, mas cada um vende o seu peixe, né? Eles vendem o peixe deles, né? E quando você vai lá realmente que você conhece, você às vezes você diz, opa, não é isso que a gente está vendo não, ali na TV não. A coisa realmente é mais complicada. Não, mas quanto a isso, bem tranquilo, é um assunto assim, ok, eu não tenho problema nenhum de falar. Uma coisa que eu sempre falo é que eu não quero ser, como é que eu posso dizer, estilo Vini Júnior tá sendo, né? Aquele cara que termina sendo uma bandeira, eu não quero ficar carregando essa bandeira. Eu quero que, de fato, as pessoas paguem pelo ocorrido, quero que as pessoas aprendam com o que aconteceu, mas isso aí eu não quero ser um porta-voz ou nada disso, sabe? Porque eu acho que a nossa história, quem constrói somos nós mesmos e isso aí... de fato vai fazer a diferença lá na frente com as nossas atitudes. Então, se de maneira, pela lei ali, eu conseguir fazer com que essas pessoas aprendam, eu vou fazer com que os outros também aprendam posteriormente, sem precisar estar sendo o porta-voz disso tudo aí. Aí tu tá falando aí que aconteceu agora também no futebol feminino, no River Plate e Grêmio, com a jogadora do River Plate. Pois é, Rafa. Infelizmente a gente tá chegando no final, né? Ó, o Pitelo tá dizendo aí, tá bem demais. Tá bem demais. Já fizesse gol em Rafa, Pitelo?
Nunca. Ele tem mais de 1000 gols, ele falou, e nunca fez um em mim. Então não tem 1000 gols, tem 998. Eu não sei também. Ele conta igual a Túlio Maravilha. Ele passa por uma trave, se ele fizer o gol, ele conta. Ele tá ali ele corria ali no quartel ali, no antigo quartel ali, ele ficava correndo ali, passava por uma barra de lado e fazia gol. Olha, eu tô dizendo aí que ele só fez gol quando faltou goleiro. Mas, Rafa, obrigado, cara. Obrigado aí por você ter aberto a porta aí pra mim aí, tá? Nesse meu projeto, nesse meu novo projeto aí. Espero que você continue no sucesso que você tem aí, cara. Você é o cara que tá com sucesso enorme no futsal. Eu acho que para começar o futsal foi muito bom conversar com você e saber que a gente tem algumas referências, né? Eu tenho referências muito boas ali no futsal dali da quadra ali, da vila ali, Zé Ricardo. Espero um dia trazer eles para cá também, o Zé Ricardo, o Irã. Quero muito conversar com o Irã Alves, quero ver se eu consigo trazê-lo para cá. Também para essa live, Zé Ricardo, já conversei com o Normando, são pessoas que foram referências para mim aqui dentro de Olinda, né, cara? Aqui dentro de Olinda eu sei. Esses aí são fera, esses nomes aí que tu falou é só de cara aí que são fera, né? Que são os caras que deram início ali, o pontapé. Então, se hoje tanto eu quanto o Renan, que é de uma geração mais jovem aí, tem todo esse espaço e consegue muita coisa, é graças a esses caras que lá atrás abriram muita porta pra gente, né? Eu alcancei Zé Ricardo treinando aqui na quadra da quinta etapa com um chapéuzinho eu acho que ele quando ele aparece por aqui, mas hoje eu não vi. Mas professor Ina Alves, quando eu entrei na escola mesmo, eu entrei através do handebol e eu ia lá assistir o treino do professor Irã. Cadê? Tá falando aqui? Esse pitcher tem jeito não. E aquela pelada que tinha ali, né, cara? Pelada muito, muito gostosa de se jogar. Eu batalhava muito para entrar ali naquele time ali e acabei conseguindo entrar e depois veio o Suede. Até postaram agora há pouco, o Carlinhos postou uma foto da gente. Eu vi umas fotos, eu acho que deu as primeiras peladas que tinha, né? Um Suede bem magrinho ainda, cara, Suede, eu também. Com cabelo, Suede com cabelo. Eu acho que esses caras, inclusive já convidei Suede, já conversei com o Suede umas 2, 3 vezes, mas é difícil. Mas esse Maguari não deixa não, E esse cara vai estrear agora que eu não consigo falar mesmo, mas já convidei o Suede também. Consegui falar com o Renan tá com a família em Dubai, aí ele disse que... Em Dubai não, Emirados, né? Desculpa. Renan é shake, pô. Renan é shake. Aí ele agora tá gastando o dinheiro dele lá. Mas eu consegui falar com o Sheik, cara. Consegui falar com um amigo meu. Conseguiu. Eu consegui falar também com um amigo meu que tá lá na Arábia. Ele é agente de futebol, ele é agente de Renan Lodi, que ele joga no Al Hilal, e consegui conversar com ele, pra ter um papo legal também. Foi minha primeira live, cara. Foi com ele. Minha primeira live foi das Arábias. Mas, cara, teu projeto, cara, tu pretende, assim, sair do país também, ver novas culturas, aprender um pouco mais sobre outras culturas também? Pois é, assim, ó, é uma coisa que eu tinha muito mais, hoje eu não sei, hoje ainda estou um pouco indeciso, porque depois que a gente tem família, eu sou muito apegado à família, a gente sabe que a cultura de outros países, às vezes, ela não aceita muito bem, né, a questão da mulher, para criança também, né? Não sei como é a cultura de alguns outros países, então tem que ser uma coisa muito bem definida e organizada. Penso sim, para poder ter, talvez mais para frente, né, uma aposentadoria um pouco mais tranquila, fazer aquele pezinho de meia que todo mundo precisa fazer, treinador precisa fazer também, mas hoje o foco é muito mais ali no Guarani, fazer o Guarani, de repente aí a gente tem conversado muito, mas tentar alcançar um nível nacional, quem sabe. Mas o foco é estar um pouco mais próximo da família, e aí quem sabe mais para frente, minha filha um pouco maior, as coisas um pouco mais tranquilas, que eu consiga de fato aí depois ir um pouco mais tranquilo para fora, fazer o pezinho de meia e depois continuar dentro da modalidade, que é uma coisa que eu gosto muito, mas aqui dentro do Brasil. Mas hoje ainda pretendo ficar por aqui, né? Hoje tenho um contrato com o Guarani, então cumprir esse contrato. E depois, quem sabe, aí mais pra frente, Renan é que me incomoda muito. O Renan me incomoda muito pra ir pra fora. Uma vez até me chamou e eu tava sem o passaporte. Ele me deu uma dura.
Mas hoje aí Aí quem vai é dar uma duro coisa, sou eu um também, né, projeto. cara? A gente que trabalha, a gente tem que ter eles do nosso ladinho, cara. Não, eu não tinha. Mas aí é um projeto mais pra frente, né? Porque tem uma criança, tem uma filha muito nova ainda, então teria que ser uma coisa para um país onde a cultura não fosse tão rígida, né? Então, porque eu penso muito em família, então tem que ser uma coisa um pouco mais tranquila para poder ir com a família e poder, para que elas possam aproveitar também. Sim, sim, é importante. Principalmente eu não trabalhei fora do país, né? Mas trabalhei em vários estados aqui, Ceará, Paraíba, e a gente deixar os filhos em casa, como eu deixava também, é bem complicado. É bem complicado isso. Mas Sim, mas às vezes a gente faz isso aí, cara, a família entende também, entende sim, que sim. é pro bem, a gente faz isso aí pro bem, né? A gente não vai querer o mal da nossa família, é pro bem, e puder matar, a gente vai matando aqui nas redes sociais, vai para a proximidade das redes sociais. Mas, cara, você tá em Pernambuco? Tá em Tô Pernambuco? no Janga, tô no Janga, tô na casa dos meus pais aqui, vim passar as férias um pouco aqui, aproveitar também cuidar um pouco dos velhos, né? Estão ficando mais velhos aí, então tem que cuidar dos meus pais. Meu pai também Importante. passou por alguns processos aí de saúde bem pesados, então por isso que eu até te falei, né? Fui adiando aí as lives para poder estar um pouco mais tranquilo e poder a gente ter esse papo um pouco melhor aqui. Então, sempre que posso, todo ano eu venho aqui, venho ver meus pais, passar um tempo com eles, né? Para verem também a netinha deles, né? Mas hoje eu até converso com eles e brinco que eu tento levar eles para lá, né? Para estar mais próximo da gente, até para fazer eles acompanharem o crescimento aí da minha filha. Mas hoje estou aqui no Janga, acabei de chegar com meu pai aí, a gente estava na luta aí das questões de saúde, eu estava até falando para eles que não é muito fácil não, viu? A gente pegou uma fila ali na farmácia Pernambuco, meu amigo, não foi fácil não sair de lá não. Porque eu sempre digo, são duas coisas que quando a gente vai não tem tempo para voltar. A gente vai para hospital e banco, cara. Hoje em dia a gente vai pouco a banco, né? Hoje são vários aplicativos que facilita muito a sua vida. É difícil. Eu mesmo não vou mais a banco, né? Hoje em dia você só vai se for habilitar o celular para algum aplicativo. É bem isso aí. Mas hoje em dia a gente faz tudo pelo aplicativo, então fica mais seguro. Mas é complicado mesmo. E eu também estou trabalhando na escola aí no Janga. Trabalhando na escola aí no Janga, né? Onde? A escola Lápis na Mão, na entrada do Tururu. Ali na entrada ali Sim, sim. Do bar do Milton ali. Sei. Pronto, também estou trabalhando ali, na escola ali, Lápis na Mão. Escola pequena, a gente está se organizando, me lembra muito Maria do Carmo. E Sim. me lembra muito Maria do Carmo. Eu lembro de tu trabalhando lá no Maria do Carmo. Lembro, retornei para lá, voltei para lá para Maria do Carmo. Inclusive, foi a escola que me deu o primeiro título de futsal. Não sei se tu lembra aqui, cara, que a gente tinha um campeonato aqui que foi criado por Sérgio, que era a Copa de Peladeiros, tu lembra? Sim, lembro. Que tinha todas as categorias, sub-10, sub-12, feminino, adulto, era um master, Isso aí. era show de bola, show de bola. E eu fui campeão sub-10 em cima de Suede. Universo Maria do Carmo no final. Em cima de Suede. Copa dos Peladeiros, aí eu tô falando aí, ó. Copa dos Peladeiros, dessa vez, Mailton. Então, era muito bom esse projeto. Acho que durou durante 3 anos. Fui tricampeão lá com o RS de Ronaldo Santos. Ronaldo. Fui tricampeão lá. E fui vice-campeão com os professores, né? Teve um tempo que a gente botou o time dos professores. A gente foi vice-campeão no Master. Mas, Rafa, quero te agradecer, cara, por ter aceitado esse convite aí. Espero que a gente volte a conversar mais aí durante o ano, tá? E que você tenha esse ano bem, com seus objetivos bem alcançados mesmo. Eu sei que vocês têm aí. Qual o caminho para essa Taça Brasil aí? Qual o caminho? Então, Taça Brasil hoje pra gente ela não vai acontecer, porque lá no Rio Grande do Sul tem a Liga Gaúcha e o Campeonato da Federação Gaúcha de Futsal. A Federação Gaúcha de Futsal ela perdeu muito espaço por algumas questões de desorganização, então termina que hoje a competição mais forte lá no Rio Grande do Sul é da Liga Gaúcha. Então a gente joga a Liga Gaúcha que não dá esse acesso à Taça Brasil. Hoje, se o Guarani quiser jogar alguma competição nacional, vai ter que desembolsar algum dinheiro, ou pagando para jogar o brasileiro, ou pagando comprando a vaga da Liga Nacional.
É uma pretensão que o clube já teve, já recebeu uma visita, até quando eu não trabalhava lá na época, da Liga Nacional, fazendo a revista que eles fazem no ginásio, para ver se tem as estruturas que eles sempre fazem lá, que requer para participar, só que ainda não aconteceu. Mas é um desejo, é um sonho muito grande dos dirigentes lá do clube, né? Quem sabe um dia possa acontecer, e se acontecer, que eu possa estar lá, ou que eu chegue de alguma outra forma numa competição dessa nacional, né? Já tive com o Sport, numa Taça Brasil, mas a Liga Nacional ainda é um sonho aí que eu pretendo estar ali numa equipe de Liga Nacional. Mas vai acontecer, a gente sonha. Mas uma equipe que possa chegar, né? E... Não uma equipe ali que a gente sabe que de repente o cara vai ali, mas só tomar taca também não é muito legal. eu tô falando em números aí, ó, 380 ou 350? 350. 350. Foi 350 mil que o Sport e o Náutico pagaram esse ano. Só que é aquela coisa, né? A gente sabe que hoje é esse valor, o brasileiro ganhou o mercado aí, tem a chancela da CBFS, mas daqui a pouco o problema é que tem aquelas alterações, né? Sempre vai aumentar o valor. E aí tem aquela coisa que a liga você paga uma vez só, mas você é o dono da franquia. Então as equipes elas ainda ficam muito pensativas, se entrar no brasileiro, se entra na liga, né? Algumas equipes estavam no brasileiro esse ano, migraram para a liga, algumas equipes que estavam na liga estão pensando em ir para o brasileiro. Essa é uma coisa aí que é mais um debate que não é bom para o futsal que seja dividido desse jeito, né? A melhor coisa que pode acontecer é uma unificação. Às vezes pode ser até esses empecilhos aí que aconteça que a gente não se torne olímpico, né, cara? Com certeza atrapalha. Com certeza é uma das coisas, é um dos fatores aí, né? Sim. Tanto que o Brasil é a única confederação a nível mundial que existe CBFS. Tanto que a seleção brasileira hoje de futsal é CBF. Se eu não me engano, isso aí é uma coisa que eu ouvi falar, é fofoca, né? Que a FIFA obrigou o Brasil a virar a CBF. O Brasil era o único que era CBFS. E aí todas as outras confederações era a mesma do campo. Então eles fizeram com que o Brasil também entrasse nesse negócio. Então é muita coisa ainda que o futsal precisa ver, né? Mas o básico do básico a gente tem para entrar na Olimpíada. Então é uma coisa aí que é muito mais política até do que... Isso é para outro, como tu falou, é para outro debate. É isso aí. Quem entrou aí foi Carlinhos, nosso presidente lá da Pelada. Esse é fera. Nosso presidente entrou aí. Aí eu tô falando aí política. Ailton, vou lhe trazer aqui, cara, semana que vem. Vamos agendar aí. Acabou aí, a gente bate um papo, Ailton, aí no WhatsApp aí, porque eu quero trazer você. Até porque você é muito dentro dessa questão administrativa. E a gente procurar entender mesmo e falar sobre a arbitragem, né? Que é todo... Não, e ele tá por dentro aí do futsal daqui, né? De Pernambuco, como é que tá. Esse negócio que eu te falei da evolução, eu tô vendo de fora, vendo a evolução aí do campeonato, a entrada de mais equipes ali do interior, então ele vai saber também falar bem, bem certinho aí sobre essas questões. Beleza. Mais uma vez, rapaz, muito obrigado, cara. Que Deus possa te abençoar, tá? Cheguei o quê? Chegou tarde. Chegou tarde. Pô, Carlinhos. Chegou, cara. Pô, meu presidente. Pô, meu presidente. Mas, presidente, vai estar aí no meu Instagram aí, você pode pegar aí e dar uma observada aí, tá? Não posso falar aqui, mas você olha lá em cima, na minha descrição lá também tem um lugarzinho lá que você pode dar uma olhada lá e ir para um canal ali que também você pode observar, tá tudo lá no canal, tá bom? Rafa, mais uma vez. Cleóbio Bastos, é isso mesmo. Um abraço aí para Cleóbio. Talvez a gente trabalhe junto de novo esse ano, não sei não. Talvez. Vamos lá. Cara, Rafa, mais uma vez, muito obrigado, tá? Já tomei muito seu tempo aí. Manda um abraço aí pra família, papai e mamãe, que são as coisas, nossa fortaleza, né, cara? Agora você é pai também, você sabe o que é isso. Você sabe o que eles fizeram com você, agora você tá fazendo tudo aí pela sua filha, tá? E, cara, não abra mão da sua luta, não. Não abra mão. Lute mesmo. Seja um guerreiro, porque você sempre foi um cara guerreiro. Você falou, comecei lá, eu sempre fui guerreiro, então não vou ser isso que vai deixar me abalar. Então, lute por isso aí, lute pelos seus ideais. Com certeza, mano. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo espaço, né?
É um projeto aí que você está começando, então um prazer enorme aí ser um dos primeiros a estar participando dessa live, falando de futsal, me trazendo como uma referência que acredito que teriam outros bons nomes aí também, mas obrigado por me trazer como se fosse essa referência aí de futsal e poder falar um pouquinho, né, da caminhada, sobre o que foi o ano, sobre futsal, e a gente termina falando sobre tanta coisa, né, e Ailton participativo aí também, um cara que acabou agregando muito aí na live, né. Um abraço a todo mundo que mandou um recado aí, que passou alguma mensagem aí pra gente. Ailton, só me perdoe, tá? Não ter aberto o espaço aí, a gente vai ter outro momento, tá? Pra gente poder. Muita gente pediu aqui, tá, Rafa, pra entrar no ao vivo, mas aí eu dei a segurada, porque realmente era uma coisa mais pra gente mesmo. Mas a gente vai ter um momento que a gente vai fazer de abrir o espaço para todo mundo, para a gente não fugir do nosso tema, né? Do nosso roteiro. Mas, Rafa, muito obrigado mesmo, cara. E boa sorte aí em 2025, tá? Que vocês consigam voar alto aí, o Guarani aí, do Rio Grande do Sul. Tava tomando um chimarrão lá? Não, chimarrão não tomo não. Tererê eu tomo, mas chimarrão não dá pra tomar não. Dá não. Tentei tomar Eu trabalhei com um gaúcho também, que, pô, todo dia eu tentei. Dá não, é. Dá não. Agora o tererê dá pra tomar. O tererê é um suquinho ali, dá pra tomar. Mas o chimarrão em si não dá não. Tá bom. Obrigado mesmo, Rafa. Valeu. Abraço pra você Um abração, e pra sua família, velho. cara. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos chegando ao final da nossa live de hoje. Bate-papo hoje foi com o Rafael, treinador do Guarani. Jogou bola comigo, jogou futsal aqui comigo nas peladas aqui de Rio Doce, tá? E agora seguindo sua vida como treinador. Amanhã temos outro treinador, tá? Amanhã teremos Pedro Manta, treinador do Jaguar, às 19h30. Espero todos vocês aqui, ok? Rafael Belos, meu amigo Rafael. Rafa, a gente precisa conversar, tá, Rafael? Preciso bater um papo com você aí. A Copa Five Bells, Campeonato Five Bells de futsal, tem o seu pontapé em março. A gente precisa trocar umas ideias aí, tá ok? Abraço, gente. Fique com Deus. Até amanhã.